meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha aqui no grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, na Páscoa do Senhor, nós vamos meditar o texto do Evangelho, retirado do Evangelho segundo Lucas. Esse texto é muito conhecido, é o texto das visitas das mulheres ao sepulcro, no domingo de manhã. Quero destacar 3 aspectos para nos ajudar a entrar no sentido desse texto, na mensagem que Lucas quer nos transmitir. Mas antes disso, devo dizer uma coisa importante. Lucas não tem a preocupação de nos descrever exatamente o que aconteceu. Lucas nos apresenta apenas o sentido daquilo que foi vivido pela comunidade primitiva. E ao nos apresentar o sentido, ele nos introduz num caminho de aprofundamento do mistério da Páscoa, do mistério da ressurreição. O que sabemos pela narrativa é que as mulheres se deparam com o sepulcro vazio. Ali não se encontra o corpo do Senhor. Mas também vêm essas presenças angelicais, indicando algo de divino. Esse algo de divino, na verdade, é quem traz a interpretação do fato, quem ajuda a compreender o sentido daquilo que está acontecendo. Diante dessa presença divina, como sinal de reconhecimento, as mulheres são tomadas de medo. Não é um medo simplesmente como o terror desses personagens, mas, repito, é um reconhecimento de uma presença de representação divina. Significativo para nós é que essas presenças angelicais dirigem às mulheres uma pergunta: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? A pergunta faz um paralelo entre mortos e estar vivo. Por quê? Esse paralelo tem a função de nos ajudar a entender o que essas mesmas presenças afirmarão logo em seguida. Ele não está aqui, ressuscitou. A ressurreição não é um simplesmente voltar à vida antes da morte. A ressurreição é ser introduzido numa nova vida que só Deus pode gerar. O ressuscitado, portanto, Cristo, que por primeiro viveu essa experiência na sua condição plenamente humana, não retoma a sua vida carnal simplesmente. Embora carregue todos os seus aspectos, memória e experiências, mas ele passa para uma nova condição de vida. Uma nova condição de vida condizente com a ação de Deus. A segunda coisa que quero destacar. Sempre essas presenças angelicais continuam falando. E ao falar, nos introduzem um querigma. Ou seja, nos colocam diante do núcleo básico, mais simples, da fé cristã. Mas antes disso, temos que observar uma coisa. Eles se dirigem às mulheres e dizem: lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. A Galileia é a região onde Jesus inicia o seu ministério. Isso nos dá a entender que provavelmente essas mulheres já desde a Galileia caminhavam com Jesus. Mas qual é a coisa mais importante do lembrar? A ressurreição se torna, a Páscoa, o ponto de partida a partir do qual ler a vida de Jesus. Tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele fez, encontra a sua expressão definitiva e mais importante na ressurreição. Portanto, a ressurreição é que nos ajuda a compreender a vida de Jesus e reconhecer nesse Jesus que começa lá na Galileia o Messias enviado de Deus. Mais significativo ainda, porque vamos sempre entrando mais a fundo, é esse centro querigmático. Essas pessoas angelicais, essas presenças angelicais não recuperam todos os fatos da vida de Jesus, mas vão para aquele mais importante. O Filho do Homem deve ser entregue na mão dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. O Messias, que é Jesus, tem um percurso de vida caracterizado pelo sofrimento, caracterizado também pela negação e a dificuldade de aceitá-lo, mas, sobretudo, pela fidelidade a Deus, que, apesar dos sofrimentos, ele se mantém firme até o fim, alcançando inclusive a morte na sua cruz.
Para nós é importante destacar que esse centro querigmático, ele tem a função de nos ajudar a entender quem é Cristo, o Messias agora ressuscitado, portanto, na condição gloriosa, na sua experiência plenamente humana, viveu radicalmente a nossa condição e, portanto, foi afetado também diretamente pela hostilidade, pelo sofrimento e pela morte. Embora ressuscitado na condição gloriosa, ele não se apresenta como o glorioso, mas pelo contrário, ele se apresenta como um Messias diferente. E nesse apresentar-se como um Messias diferente, ele também vai apresentando à comunidade um modo de viver a fé nesse Messias, olhando para todos aqueles que sofrem hostilidade, por todos aqueles que são entregues na mão dos pecadores, por todos aqueles que são crucificados. Assim como Jesus fez esse caminho e hoje está na ressurreição, porque a última palavra é a de Deus e a palavra de Deus é a ressurreição, a comunidade de fé que assume esse modelo do Messias como seu estilo de vida sabe já que a última palavra sobre a sua própria história é a ressurreição. Diante disso, o evangelista nos diz que as mulheres se lembraram, ou seja, se reconectaram com a experiência vivida antes com Jesus. Em palavras muito simples, se abre aqui a possibilidade de identificarmos que essas mulheres acreditaram, mesmo sem ter ainda compreendido exatamente o mistério diante do qual estavam presentes. Mas, de qualquer forma, a ressurreição é a última palavra de Deus sobre a vida de Jesus e é uma palavra de vida e não de morte. É significativo também que no final do trecho do Evangelho de hoje vemos ali que quando essas mulheres anunciam à comunidade de Jerusalém, de modo especial, e aos 11 ali presentes, o que elas experimentaram, eles duvidam. Pedro, inclusive, vai ao túmulo e vive a perplexidade de deparar-se com esse túmulo vazio. Estamos na questão da fé. Como deparar-se com o mistério do Cristo ressuscitado, cuja experiência não temos como provar do ponto de vista material. Devo fazer uma ressalva. O evangelista aqui não quer em nada diminuir as mulheres, porque esse texto é o primeiro de 3 textos. As mulheres no sepulcro, os discípulos de Emaús, a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús, 2, e depois a aparição aos 11. Então tem um movimento dessa primeira cena até a aparição aos 11. Na segunda e na terceira cena, Emaús e aos 11, é o próprio ressuscitado quem fala. O que o texto aqui está dizendo é que para a comunidade primitiva, ou seja, a primeira comunidade que viveu a experiência histórico-material da morte e da ressurreição de Jesus, o fundamento da fé é o próprio Jesus, que se coloca junto dos 2 discípulos e fala aos 11 reunidos em Jerusalém. Aqui temos que saltar para uma outra ou melhor, um outro aspecto importante. Porque Lucas não escreve para aquela primeira geração. Lucas escreve já para a segunda, terceira geração. Uma geração que, portanto, vive do testemunho da primeira geração. Como nós, como eu, como você. Vivemos essa experiência da Páscoa a partir do testemunho da primeira geração. Aqui Lucas, portanto, se coloca em coerência com o início do seu evangelho, lá no versículo 4 do primeiro capítulo, no qual ele se propõe a apresentar um caminho catequético que demonstre a solidez do conteúdo da nossa fé. Nesse sentido, nós somos provocados ao longo de todo o evangelho de Lucas, e de modo especial nesse texto, a nos depararmos com esse túmulo vazio, como viveram as mulheres. E ali, na busca do sentido dessa presença, que é um vazio material, mas não um vazio da graça, porque preenchido pela força da ressurreição, nos abrimos à fé em Cristo e então vivemos a ressurreição, tornando-nos também nós testemunhas desse ressuscitado. Testemunhas não com o mesmo peso, por exemplo, dos 11, mas testemunhas que se abrem a viver a profundidade da ressurreição como a ação salvífica de Deus na nossa vida, que vai nos transformando
e nos fazendo força de vida na sociedade, no mundo, na história que nós nos encontramos. Uma força de vida que só é entendida na sua complexidade e beleza quando abraça a paixão, a morte e a ressurreição. Boa Páscoa a todos.